E nessa noite eu queria contar a história de um homem que ele era um pouco arrogante. Ele era um pouco, nervoso, o dono da verdade. E sempre era ele que tinha que ter a última palavra. E com esse jeito dele, ele afastava as pessoas dele. Ele afastava os irmãos dele, de junto dele. Ele afastava a família dele de junto dele. Ele afastava os pais dele de junto dele, sabe? Por causa do jeito dele de falar. As palavras dele machucavam as pessoas. O jeito dele tratar as pessoas, sabe? Era um jeito grosso, um jeito que não agradava a ninguém. E com isso, foi se passando o tempo, foi se passando os anos, e as pessoas foram se afastando dele. Ele já não tinha mais amigos, ele já não tinha mais a amizade dos irmãos dele, por conta do jeito dele tratar as pessoas. Os pais dele já não conversavam mais com ele, porque sempre quando eles iam conversar com ele, eles tratavam eles mal, e ele se sentiu sozinho, sabe? Ele se sentiu longe de tudo, de todos. E um dia, ele estava andando na rua, uma pessoa evangelizou ele. Falou sobre o amor de Deus e aquilo que ele poderia entregar para ele. Ele, meio relutante ainda por causa do coração duro que ele tinha, ele aceitou, né? E começou a ir para a igreja, começou a ouvir a palavra, começou a viver, né? Conviver com aquelas pessoas, e ele foi quebrantando o coração. E um belo dia, né? Ele estava no culto e ele sentiu, o perdão de Deus dentro dele. E naquele mesmo culto, ele ouviu aquela pregação falando sobre perdão, que ele tinha que perdoar as pessoas que um dia ele magoou, que ele tinha que perdoar as pessoas que um dia ele machucou, sabe, com palavras, com atitudes, com gestos. E ele lembrou da família dele, das pessoas que um dia ele magoou com as palavras dele por causa do jeito dele, sabe? E ele viu que aquela pregação falou com ele. Ele falou assim: meu Deus, o que eu posso fazer para que eu possa pedir, para que eu venha pedir o perdão da minha família, sabe? Eles não vão dar crédito para mim. Eu já fiz tantas coisas que magoou, que deixou eles feridos. Como que eu vou chegar nele e pedir perdão? Eles não vão aceitar. E ele ficou relutante, sabe, sobre aquilo, sobre pedir perdão ou não, pedir perdão ou não, pedir perdão ou não. Então ele teve uma estratégia. Ele fez uma festa na casa dele e começou a chamar um por um, pedindo por favor para que viesse na casa dele, que chegasse até a casa dele, que ele tinha algo muito importante para falar com ele. Algumas pessoas ficaram relutantes: não, você é arrogante, você é orgulhoso, com certeza vai ser alguma coisa que, não vai ter interesse para mim. Mas ele pediu, e todas aquelas pessoas que um dia ele magoou, foi até a casa dele, né? Então eles chegaram naquela festa, todos estavam lá, né? Comendo, conversando. Então ele pediu a atenção de todos e falou assim: eu sei que um dia eu magoei todos vocês, eu sei que um dia eu falei palavras que fez marcas no coração de vocês, na vida de vocês, mas eu estou aqui para pedir perdão para cada um de vocês. Aquelas pessoas ficaram surpresas, né? Porque sabe como que ele era, sabia que muito tempo ele estava afastado dele, né? E sabia como que ele agia, como que ele era. E eles ficaram surpresos, né? Ele continuou falando assim: então eu queria pedir perdão para vocês por tudo que um dia eu fiz, por tudo que um dia que eu falei, por tudo que um dia eu agi com vocês, porque eu estou pedindo perdão porque eu recebi o perdão de Deus. Por muito tempo eu vivi conforme a minha vontade, conforme o meu querer. Mas quando eu conheci a Deus, Ele me mostrou que tudo é conforme a vontade dEle, e Ele sabe o melhor para a minha vida. Ele me perdoou pela minha arrogância, pelo meu jeito de ser. E Ele tocou no meu coração para que eu viesse também pedir perdão para você, porque não adianta nada eu só ter o perdão de Deus e pessoas estejam magoadas comigo, longe de mim, não tendo, convívio comigo por causa do meu jeito. Então eu quero mudar. Eu quero pedir uma nova chance para vocês. Sei que vocês não podem me perdoar agora por causa desse impacto, mas mesmo assim, eu quero pedir perdão para vocês, e no tempo de vocês, me perdoem. É isso que eu te peço, é isso que eu peço a vocês. Então, surpreendentemente, né? Aquelas pessoas foram, todos eles, né? Abraçaram ele, perdoaram ele, fizeram uma festa muito alegre, né? Por causa daquele momento, e concederam para ele uma nova chance de
de conviver, de ficar junto com aquelas pessoas e viver uma nova vida, né? E trazendo para a nossa vida, né, essa história, Deus, Ele nos perdoa de tudo aquilo que um dia nós fizemos, sabe? Que deixamos Ele triste. Por muitas vezes nós vivemos conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. E Deus, Ele está aqui sempre para nos perdoar, para nos dar uma nova chance, para escrever uma nova história para nossas vidas. Então, o que nós vamos a receber hoje, nessa noite? O perdão de Deus. Se você fez algo que deixou Deus triste, peça perdão para Ele. Peça perdão para Ele nessa noite e com certeza Ele vai te perdoar. E se por algum motivo você fez algo de ruim para alguém, ou deixou alguém triste, magoou alguém, peça perdão para essa pessoa. Porque é mais fácil você pedir perdão para essa pessoa do que você ficar com essa tristeza dentro do seu coração. Pessoas longe de você por causa do seu jeito de ser, da sua maneira de agir, deixando com que o rancor e o orgulho crie raiz dentro de você, dentro do seu coração, sabe? É mais fácil você ter paz dentro de você do que você manter o orgulho, sabe, dentro do seu coração. Então tenha paz, sabe? Peça perdão, receba o perdão de Deus e com certeza em tudo Deus vai te ajudar. Amém? Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Hoje a pastora vai estar pregando sobre o perdão de ofensas. Salmo 32. O título é A Felicidade do Homem Perdoado e Exortação ao Arrependimento. Olha que título, hein? Meu Pai, queremos estarmos aqui levando a Tua palavra, tratando com cada coração, que o Senhor já esteja preparando o coraçãozinho de cada um para receber a Tua palavra, que são sementes vivas e que vai de encontro a todas as necessidades, e que nós possamos abrir o coração e aprender com o Senhor, meu Pai, para perdoar. Hoje eu vou estar pregando sobre o perdão, ó Deus, e que Tu venha colocar o perdão, meu Pai, tanto nós perdoarmos como nós recebemos perdão, que é um objetivo maravilhoso, que é o que o Senhor fez, deixou esse grande legado para nós, um grande ensinamento, e que nós estejamos atentos à Tua palavra, tudo que o Senhor ensina, para nos orientar, para abrandar o nosso coração, para ensinar, para quebrar o nosso coração, às vezes duro, às vezes de pedra, mas o Senhor troca e coloca o coração do Senhor de carne, e é isso que nós queremos mudar e melhorar a cada dia, cada vez mais e mais, ó Pai, cada vez mais e mais aprender com o Senhor, cada vez mais e mais tomarmos posse da Tua palavra, das Tuas bênçãos e colocar em prática, Deus, tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor, através da Tua palavra santa e maravilhosa. Por isso, desde já, ó Deus, eu já Te louvo, eu já Te agradeço, já crendo num culto cheio de bênçãos e de vitórias. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Então, hoje a pastora estava lá estudando sobre o perdão de ofensas, né? Que diz aqui que é ato de afastar ressentimentos e desejos de vingança em relação a um ofensor, né? Para que o perdão seja completo, o ofensor deve declarar-se arrependimento, dispondo-se de reparar a falta cometida, se for o caso. O resultado do perdão é o restabelecimento da amizade entre as partes, e Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos os que nos ofendem. E é muito interessante, eu vou ler umas passagens antes de ler o Salmo, e aqui eu estava vendo sobre a oração do Pai Nosso que foi ensinado para nós, né? Em Mateus 6,12, diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E no versículo 14 ele diz: porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E no versículo 15 ele diz: se porém vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então a gente já vê no próprio Pai Nosso, né, na oração, ensinando, né, o próprio Jesus Cristo nos ensinando a perdoar. E se nós não perdoar, Jesus também não pode nos perdoar. E em Marcos 11, 25,
diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoa as vossas ofensas. Você vê, no momento de nós estarmos ali orando, se a gente se lembrar, né, que tiver que perdoar alguém, a gente tem que perdoar, para que o Pai, né, do céu possa nos perdoar também. Porque todos nós somos falhos, né? Todos nós erramos, nós não somos perfeitos. Muitas das vezes, numa hora de ira, de nervoso, da pessoa às vezes está sem controle, né? E ali acontecem as ofensas, fala as coisas. Então é muito importante nós perdoarmos e receber perdão. E lá em Lucas 23, tem essa passagem que eu falei que Jesus Cristo deixou um grande legado, né? E Jesus Cristo, no Lucas 23, 34 lá, o próprio Jesus Cristo disse, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E lá no próprio 34, no versículo 10, ele fala das pessoas que estavam lá, né? Estavam os principais dos sacerdotes e escribas, acusando Jesus com grande veemência. Essa palavra veemência é força de falar ou se expressar buscando comover. Então, esses foram os perseguidores de Jesus. E aí Jesus, ainda ali na hora da cruz, ainda ele falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, eu já sempre digo, o próprio Jesus já deixou um grande legado. Eu sempre tenho essa experiência comigo, porque eu tive dificuldade quando eu me converti, eu não perdoava fácil, eu falava que perdoava da boca para fora, mas o meu coração não tinha perdoado. E aí eu fui aprendendo, crescendo, entendendo, lendo a Bíblia, e depois eu falei: nossa, se Jesus passou por tudo que ele passou e ele perdoou, eu nunca cheguei nesse grau, né? Então, às vezes, para a gente acha, né, que é um bicho de 7 cabeças, é o que a gente está passando, mas se a gente parar e olhar para Jesus, a gente fala: não, eu tenho que perdoar também, e tenho que dar perdão e receber perdão, né? E em Mateus 18, todas as vezes que eu prego sobre o perdão, eu leio essa passagem que eu acho muito forte também. Mateus 18, 21 e 22 também, né? Diz assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E no 22 Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então o próprio Jesus nos ensinando a perdoar 490 vezes por dia aquele que nos ofendeu. Olha só que ensinamento que Jesus nos dá, né? E em Isaías 55, versículos 6 e 7, também fala: buscai ao Senhor enquanto se pode invocar, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha só, a gente buscar o Senhor, né, enquanto a gente se pode achar, porque a gente não sabe se vai encontrar Ele ou não, se a gente vai estar aqui vivo, né, nesse momento ou não, né? Então ele fala: enquanto a gente buscar o Senhor enquanto a gente puder achar, e invocar Ele enquanto Ele está perto. E no 7 diz assim: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Olha que coisa maravilhosa também, né? E aí, aqui lá também, agora eu vou vir aqui, depois eu vou voltar aqui em Crônicas, e vou falar sobre a humildade também, né? Humilhar-se, né? A gente é humildade, e também do orgulho, né? E aqui então diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Você vê, bem-aventurado, é alegre, é feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha que coisa linda, né? E aí ele fala assim, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano.
E agora vem uma passagem que eu achei muito forte, assim, de Davi, né? Esse é o Salmo de Davi. Ele diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Olha que forte. Quando a gente se cala e a gente não pede perdão, e a gente não faz conserto com Deus, olha ele pecou. Davi, a gente sabe que ele é segundo o coração de Jesus, né? Que ele era, né? Mas ele pecou, ele teve um erro, um pecado. Então ele fala que naquela época ali que ele teve esse pecado, ele se calou e fala que envelheceram os ossos dele pelo meu bramido em todo dia. E aí ele fala uma outra coisa muito forte aqui. Ele fala assim: porque de dia e de noite a tua mão me pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então veja só, quando a pessoa não faz conserto com Deus, não pede perdão, não se arrepende, ela está com Deus, ele pesa a mão sobre a pessoa, como ele fala aqui, né? Que ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele, tanto de dia como de noite. E ele perdeu até o humor, que é a alegria de viver. Então a pessoa não tem paz, a pessoa fica sem paz de espírito, né? E aí ele fala do segredo, né? Ele vem aqui com o segredo: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e o tempo de te poder achar, há tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas e elas não chegarão. Então a gente vê aqui que ele fala também, né, nessa palavra aqui dele, que quando a gente é santo, a gente tem que estar sempre em oração a Deus, né? E como ele fala, há tempo de te poder achar, porque a gente nunca sabe o momento que nós vamos achar esse Deus ou não, dependendo das nossas situações, né? Nós hoje estamos aqui, amanhã nós não sabemos se estamos. Então às vezes é tarde demais, não dá mais, né? E aí ele fala que tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, e tu me cinges de alegria, de alegres cantos de livramento. E aí ele fala: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento e cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Olha que forte, né? O próprio Jesus repreendendo aqui, né? Isso aqui é uma repreensão para nós não sermos como o cavalo e a mula, né? Que não tem entendimento, né? E tomar cuidado, porque ele fala: cuja boca é coberto de cabresto e freio, né? Para que se não atirem a ti. Aí ele fala: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia do Senhor o cercará. E aí ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então a gente vê a importância do perdão. O perdão, ele tem que ter humildade, né? Para a gente pedir perdão, a gente não pode ter orgulho, não pode ser orgulhoso. A gente tem que ser humilde. A humildade é aquele que é honesto, né? E é modesto, né? Pessoa humilde. E o orgulhoso é aquele que é arrogante, exagerado, autoestima, né? Acompanhada de desprezo pelos outros, né? Ninguém se sente bem com uma pessoa que é arrogante. E para a gente conseguir o perdão de Deus, nós temos mesmo que ser humildes, sabe? E até tem uma passagem em Mateus 23:12,
e fala que o que a si mesmo se exalta, né, que é o orgulho, será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja como que é bom a gente não ter vergonha de se humilhar aos pés do Senhor, e seja lá o que for que nós tivermos que fazer conserto, nós chegar ali humildemente e pedir perdão para Deus. Conversar com Deus, pedir perdão e pedir a misericórdia de Deus mesmo, e a gente perdoar como a gente receber perdão. E o 2 Crônicas 7, ele fala também: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, 2 Crônicas 7,14, que as crianças estão marcando, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar os meus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E no versículo 15 ele diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Quem crê? Glória a Deus, né? É isso aí. Nós temos que crer que o Senhor Jesus está ali, ó, de olho aberto aqui conosco, e Ele está com os ouvidos dele atentos para nos ouvir o nosso clamor, a nossa petição, o nosso perdão, o nosso pedido, sabe? De misericórdia, não ter vergonha, não ficar, sabe, não ser arrogante, orgulhoso, não. Tem que ser humilde, chegar e falar: não, Senhor, se eu errei, se eu pequei, se eu falhei, eu vou fazer que nem a crônica, né? Vou chamar as pessoas e vou me redimir, vou me consertar, vou pedir perdão, né? E eu me lembrei de uma história que quando eu sempre que eu prego sobre o perdão, eu me lembro dessa história, já falei várias vezes aqui na igreja, de um estudo científico, e eles chegaram à conclusão que a falta de perdão, a pessoa adoece e chega até a morte. E conta-se um caso que uma pessoa estava já desenganada no hospital ali, e os médicos liberou toda a família para estar vendo ali aquela pessoa, porque já estava desenganada. E uma certa pessoa que chegou ali pediu perdão para aquela mulher, e aquela mulher também perdoou, e aquela mulher no dia seguinte ficou curada. Quando os médicos chegaram ali, aquela mulher teve uma reação que ninguém entendeu, só Deus, né? E vai entender, mas ela ficou curada. Mas isso é um estudo científico, foi estudado que nós não podemos guardar rancor dentro de nós. Nós temos que perdoar por causa disso, porque se nós não perdoar, aquilo vai criar uma doença em nós. E muitas das vezes nós vamos acabar com a nossa própria vida ali, chegar até a morte, por falta de um perdão. Então é uma coisa tão simples para ter orgulho, né? Para que, eu tenho vergonha, eu não vou pedir, ele tem que pedir, eu não vou pedir. Não tem importância, pede perdão e pronto. O importante é você ficar em paz consigo mesmo. Você perdoou, você está liberta, está livre para botar sua cabeça no travesseiro, dormir, descansar, sem ter que ficar: não, meu Deus, por que eu perdoei, não perdoei, por que eu não perdoei? Então fica aquela coisa na cabeça, né, da pessoa. Então é muito importante nós aprendermos hoje essa lição e ter mesmo, sabe, essa coisa de ficar orando e pedir para Jesus limpar o nosso coração desta mágoa, da ingratidão, porque muitas vezes a gente sente aquela ingratidão e a gente não perdoa, né, algo que aconteceu, a gente acha que foi uma ingratidão muito grande. E eu já tive problemas seríssimos aqui na igreja, de família mesmo, e na hora eu baqueei, eu fiquei, meu coração, né, muito triste, muito abalado, abalou mesmo muito, e eu falei: não, eu vou orar a Deus. E vou pedir para Deus limpar o meu coração, tirar toda essa mágoa, esse ressentimento, essa mágoa, essa dor. E eu falei: eu vou começar a orar, vou repreender todo o mal e vou começar a orar por todas aquelas pessoas, sabe? E ali, até hoje, eu oro na madrugada pela família inteira, por todo mundo, e hoje sou alegre, sou feliz, eu tenho uma paz de espírito, né? Porque ver aqui o próprio Davi falando do estado que ele ficou, né? Ficou sem paz,
Então, a gente tem que buscar a nossa paz. Para quê? Por causa de um simples perdão, nós ficar ali, carregando dentro de nós, tudo aquilo ali, né? O nosso coração se estourando, arrebentando ali, trazendo tantas doenças para o nosso organismo. Isso não é preciso. Então, que nós tenhamos a consciência, sabe? De parar, pensar, às vezes até sem querer, ou num momento de nervoso, ou sei lá, às vezes a pessoa está tão atribulada e sem querer ofende, magoa as pessoas. Então é tão bonito a humildade de pedir perdão, sabe? Isso é muito lindo. E é isso que a pastora Vilma quer ensinar hoje para vocês, amém? Amém. Glória a Deus.